Olá, lindezas! O nosso vídeo de hoje será destinado a quem precisa encontrar clareza, se sente perdida na sua área profissional. Já sei que eu quero trabalhar na internet, eu quero ter minha autonomia, eu quero ser dona do meu próprio negócio, sei que a internet é extremamente importante nos dias de hoje para promover o seu próprio negócio, mas como eu vou fazer isso? Que negócio eu vou montar? Sobre o que eu posso falar? Vai ser o quê? Entretenimento? Educação? Beleza? Que nicho? Que categoria do mercado eu me encaixo? De acordo com as minhas habilidades, com os meus interesses, com as minhas formações. Então eu vou trazer esse meu exemplo, essa minha vivência quando eu comecei na internet, para que vocês possam ver os meus erros e os meus acertos e talvez, trazer essa clareza que vocês precisam. Para essa sensação de estar perdida, há 3 possíveis causas eu considero como uma das mais importantes. Mas hoje, nesse vídeo, eu vou focar apenas em uma, tá? Depois em outros vídeos. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários. Ai, me identifico com a primeira, ou me identifico com a segunda. Quero vídeo sobre, tá bom? Interajam aqui comigo também, para eu não me sentir falando sozinha. A primeira seria a falta de autoconhecimento sobre suas habilidades. A segunda, busca por respostas externas e comparação constante. E a terceira, que é o que a gente vai focar aqui nesse vídeo, eu vou detalhar e aprofundar, seria a paralisia por excesso de opções. A pessoa tem muitas ideias, muitas possibilidades, isso é até muito bom, né? As pessoas têm muitas possibilidades, porque tem gente que nem uma possibilidade tem, mas esse excesso de possibilidades, ideias e pensamentos faz com que a gente fique, e agora? Tenho várias ramificações, mas qual delas eu vou seguir? Bom, para isso eu vou ficar bem pequenininha no cantinho da tela para que vocês possam conseguir ver o mapa de uma maneira geral, tá bom? Vamos partir do princípio, muitas opções a escolher, e daqui nós vamos puxar uma seta que vai representar 3 perfis comportamentais. Perfil impulsivo, paralisado, e aqui o perfil visionário. E é neste perfil que nós queremos estar, tá? Então, nós temos como se fosse uma régua, ok? E aqui no meio é o equilíbrio entre os dois extremos. Um é super impulsivo, faz as coisas sem pensar e tem que arcar com as consequências. O outro é paralisado, não sai do lugar, fica na inércia, não consegue obter seus resultados. E o perfil equilibrado é aquele perfil visionário, é o perfil que consegue pensar, analisar, agir de forma estratégica e tem visão, consegue atingir seus objetivos. Então é aqui que a gente quer estar, ok? Então seria o perfil impulsivo, que é o comportamento principal seria agir sem pensar, escolher qualquer opção sem critério e simplesmente ir, mas nem tudo é só coisas ruins, né? É só aspectos ruins. Também tem seus pontos fortes, que seria a autoconfiança. Vou fazer, vamos ver que bicho vai dar. E coragem, né? A coragem de agir. Pode até não ser estratégico, pode até demorar mais tempo, mas age, tá fazendo alguma coisa, tá saindo do lugar. Então, essa pessoa, ela tem aquela coragem. Ela também tem um desapego ao erro. Tipo, se eu errar, paciência, a gente começa de novo. E aí tem facilidade de agir, né? E as consequências negativas, obviamente, é o erro pela falta de análise. A pessoa não analisa, simplesmente vai lá e faz. Perda de tempo, de dinheiro, de energia. E isso que a gente não quer para nossa vida, né? Porque se a gente passa dos 30, a gente já começa a se analisar. Fala, nossa, já não tem mais tempo para perder. Eu tenho que focar em alguma coisa, pensar muito bem se esse negócio vai ser algo realmente rentável, algo realmente que vai me dar retorno, e não ficar pulando de galho em galho ou ficar paralisada. Então a gente quer agir. E o perfil paralisado, o que acontece? Qual é o comportamento principal? Pensa demais.
Nunca age, fica presa na indecisão e falta coragem. É o que falta para a pessoa que fica paralisada. Coragem de agir, de assumir a responsabilidade pela sua decisão. Mesmo que eu erre, tudo bem. Eu aprendo com o meu erro e vou lá e recomeço novamente. A resiliência, renascer das cinzas. Então, falta um pouco dessa coragem para tomar as decisões, né? Porque pensa demais e fica presa ali e não consegue agir. Bom, os pontos fortes seriam analítico. É analítico, sim, porque pensar é muito bom, né? Claro que pensar é bom. Analisar os pontos, mas só fica ali, só no pensar. Planeja e nunca age. Então, o que ela quer, né? Ela quer fazer melhor escolha. Ela deseja segurança. É uma pessoa, assim, mais estável, que não gosta de muitos riscos. Eu considero como um ponto forte, porque é uma pessoa mais centrada. Porém, é aquela pessoa que também falta, sabe? Sabe o que falta? A coragem, um pouco mais de ousadia. Eu sempre me embolo para falar essa palavra. No outro vídeo foi a mesma coisa, a ousadia. E quais são as consequências negativas? A paralisia por análise, é o que a gente está conversando sobre, né? E sobre isso aqui nesse vídeo. O medo do fracasso, o do julgamento, a insegurança extrema. Bom, e aí já o perfil visionário, que é o que a gente almeja para nossa vida, analisa antes de agir, mas sem travar no perfeccionismo. É aquele analisar de forma que consiga fazer com que você haja, né? Aquele mínimo produto viável. Ok, fiz uma escolha, pensei em todas as consequências dessa escolha, analisei tudo, todos os pontos importantes, mas agora eu preciso agir no meu mínimo produto viável. E vamos ver como é que se comporta isso na prática. Porque essa pessoa tem pontos fortes para que isso aconteça. Quais são esses pontos fortes na mentalidade dela, na personalidade, no comportamento? Seria uma pessoa estratégica, uma pessoa metódica, né? Tem que ter métodos para agir, mas sem aquele exagero, porque senão também acaba não sendo muito prática. Ela é uma pessoa segura, planejador, sim, é corajoso, né? Porque a segurança traz a coragem. Você ter tudo um pouco mais claro na sua mente de como você vai agir, quais são os passos que você vai dar, apesar de você não ter clareza dos resultados, pelo menos você sabe quais são os passos a seguir, e isso te traz um pouco de coragem, porque o nosso cérebro sempre ali nos defendendo de coisas que pode ser um risco, que a gente não conhece, tipo, ai, será? E aí fica naquela agonia, né, que a gente não consegue agir, por bloqueio de não saber o que nos espera. Quando a gente tem essa clareza, a gente se torna corajosos. Nós somos responsáveis, né? Vamos trazer pra gente? Vamos afirmar que nós somos perfis visionários? Nós somos responsáveis, nós somos inteligentes, nós somos estratégicos, metódicos, seguros, planejadores e corajosas. Vamos falar aqui para mulheres, né? Nós somos corajosas, nós vamos agir apesar dos nossos medos, apesar de tudo, porque a gente vai fazer agora um plano da nossa vida. O que a gente precisa para agir. E aí as consequências negativas não tem, porque é o equilíbrio entre esses dois extremos, tá bom? Trouxe aqui outro mapa que eu vou usar o meu exemplo de 2009, quando eu comecei, para demonstrar para vocês dois tipos de perfis, né? O perfil impulsivo e o perfil visionário. Eu já sabia, nessa época que eu comecei na internet, eu já sabia que era nicho de beleza, porque eu já tinha uma especialidade. Vamos botar especialidade não, eu já tinha uma profissão, que era cabeleireira. Eu não tinha uma especialidade, eu era cabeleireira, eu fazia de tudo. Se me procurasse para fazer corte de cabelo, eu tava ali para fazer corte de cabelo. Se procurasse para fazer escova, eu tava ali progressiva, inteligente, sei lá das contas. Fazia uns bicos de maquiagem e tal. Só que eu comecei a assistir vídeos, né, de cabelo, de unha, de penteado, de tratamento, de comprinhas, de blogueiras e etc. Lá na época de 2009. Então, ó, bota tempo nisso.
blogs, consumia blogs e tal. E aí eu falei, vou abrir um blog pra mim. Aí eu abri um blog, depois eu fechei o blog, depois... Aí falaram, faz vídeo. Aí eu, vamos fazer vídeo. Aí eu comecei a fazer vídeo. Eu me inspirava em vídeos que eu consumia, que eram vídeos mais, assim, caseiros, né? Nada muito profissional. Apesar de eu já ter uma profissão, mas eu tava ali pra mostrar, olha, gente, como eu me maquio. Olha, gente, como eu faço a minha unha. Ah, sei lá, eu tenho uma dica pra dar. Só que eu não tinha essa visão, não era visionária, eu era meio impulsiva. Simplesmente eu falei, eu quero fazer e ponto. Não via isso como um negócio, até porque naquela época ninguém tinha essa mentalidade. E aí eu comecei, a gravar vídeos sobre as minhas habilidades, que eram essas, cabelo, unha, né? E aí nessa época eu atendia já, né, minhas clientes, mas também eu estava estudando o curso de estética. E aí eu dava umas dicas assim, como aplicar argila no rosto, como fazer uma pele oleosa, sempre voltado para o que eu passava. E aí eu consegui identificar, olhando para minha história, eu consegui identificar que intuitivamente eu apliquei um método que eu acabei desenvolvendo a partir disso, que eu falei, gente, faz sentido. Eu intuitivamente consegui ter resultados porque eu consegui aplicar este método aqui, que se chama 1E4A. E este método é um método que eu quero abordar em, de repente, um produto, né, para o futuro, com ferramentas, coisas que eu uso no dia a dia, escrita, exercícios, uma combinação de coisas para poder ajudar vocês. Mas nesse momento, vamos avançar juntas aqui nessa análise de tudo que aconteceu, de tudo que vem acontecendo e de todas essas mudanças na minha vida, tá bom? Então, o que eu estava fazendo? Eu estava expondo uma habilidade, um interesse, um pensamento, tipo uma ideia. Não fiquei pensando, paralisada, se isso era bom, se isso não era, se eu errar, não sei o que. Eu fui com toda a minha inocência, sem saber muito técnicas, sem saber me comunicar muito bem, eu era um bicho do mato, e fui lá e me expus. Depois, o que aconteceu nesse processo aqui, de avaliar? Uma coisa muito importante, a gente fica só focado em como nós vemos o processo. Só que quando a gente está na internet, a gente está fazendo conteúdos para outras pessoas, como aquelas pessoas estão reagindo aos nossos conteúdos. Eu comecei a identificar que os meus vídeos de cabelo, quando eu mostrava eu puxando lá minhas mechas na touca, quando eu fazia meu corte na franja, quando eu compartilhava coisas assim, tratamento e tal, dava muito mais visualização, muito mais engajamento, as pessoas pediam mais do que meus vídeos de maquiagem, meus vídeos de unha. Então não era falta de capacidade, era mais uma percepção que o público tinha de mim. E fez com que os meus conteúdos de cabelo, mais voltado para loiras, olha a especialidade aí, a autoridade. Eu tive uma bomba no YouTube, um conhecimento muito bom, porque ela tem propriedade daquilo que ela conhece, né? Ela dá dicas de maquiagem, de moda, de beleza, mas o foco dela são cabelos, né? Em especial os platinados, porque o produto dela é específico. Tatiana Lobo. Você achou o seu diferencial, o seu foco, o que você sabe falar mais, o que você entende mais. A gente sabe que tem um padrão, que é postar comprinhas, favoritos, blogs, mas a gente tem que se encontrar. Nicho, beleza. Aí, subnicho, cabeleireira, né? Que é o quê? De cabelo, vamos botar cabelo, né? E aí depois o subnicho, loiras platinadas. Isso acabou acontecendo sem querer, não foi uma coisa que eu previ, foi na intuição. E eu falei, olha, dá mais visualização, então... E, consequentemente, também dava mais clientes, né? E aí eu comecei a ver que aquilo ali estava me trazendo benefícios. Então, eu tinha que partir para aquele caminho, né? Porque também eu não era boba, né? Tinha as minhas artimanhas aí de empreendedora. Só pra gente recapitular, eu avaliei como eu me sentia e como o público também aceitava aquele conteúdo, tá? E aí, vamos falar em aceitar,
é o terceiro passo, o que é aceitar. Eu aceito que eu tenho um ponto forte e um ponto fraco. Eu sou muito melhor falando de cabelo do que falando de maquiagem e unhas, apesar de eu gostar bastante de falar e tal. Eu tenho duas opções. Aqui na parte do aprender é o que a gente vai processar diante das informações que nós escolhemos a partir disso aqui, ó. E aí na parte do aprender, a gente vai... Ou eu vou trabalhar o meu ponto, vou até escrever aqui, ó, ponto forte e o ponto fraco. Nós temos dois caminhos a seguir, ok? Então, se eu foco no meu ponto forte, eu me destaco, eu me torno autoridade. Agora, se eu pego o meu ponto fraco, que tá lá embaixo, e isso aqui tá lá em cima, aí eu tento jogar isso aqui pra cima, pra tentar igualar, eu vou ficar mais do mesmo, igual a todo mundo. Eu sei fazer de tudo, mas não sou especialista em nada. Então, as escolhas aqui, a mais inteligente a se fazer é sempre focar no seu ponto forte. Tem até uns livros que falam sobre isso, né? Sobre ponto forte e tal, a gente usar o nosso ponto forte como carro-chefe do nosso negócio, que no caso eu acabei usando, mas não abandonei os meus outros interesses, eu continuei falando também, inclusive falando da minha vida pessoal e tudo mais. Quando a gente dá ênfase no nosso ponto forte, a gente acaba encurtando o caminho. Por quê? Nós já temos algo muito forte, uma habilidade, um interesse, aquilo tem muito mais probabilidade de dar certo. Quando a gente fica tentando igualar o ponto fraco, que assim, ó, a seta representa, vou tentar fazer sem sumir. Aí a gente tenta o quê? Igualar. Olha o caminho que a gente percorre aqui, ó, para tentar igualar com o ponto forte. É um caminho mais longo. Então é muito mais fácil você pegar isso aqui, ó, e só subir do que ficar tentando alcançar no que você já tem um talento natural, o que você já tem aquela aptidão para fazer. Seja porque você já trabalhou com isso, ou seja porque é uma paixão sua, porque você pode perceber que a gente fica muito mais obcecado por fazer aquilo, sabe? Tipo, motivado para fazer acontecer. Então, se a gente estiver trabalhando em algo que a gente odeia, a gente não gosta, a gente fica... Ai, que tédio, que horrível, quero sair daqui, não aguento mais. Isso é muito óbvio, né? Então você já tem um ponto forte e provavelmente seu ponto forte está ligado às suas paixões, seus interesses, e você vai, ó, só subindo. Essa teoria do ponto forte, fraco, não foi uma coisa que eu tirei da minha cabeça não, tá? Há livros que falam sobre isso. E aí eu trouxe até um trecho que diz: os mais bem-sucedidos são aqueles que reconhecem seus talentos, suas forças naturais e os aprimoram ao máximo. Então, nós temos que aprimorar nossos pontos fortes para que a gente se torne pessoas bem-sucedidas. E aí, o que eu fiz? Eu agi, eu gravei mais vídeos sobre este assunto, sobre o que eu dominava, o que eu me destacava, que era cabelos, né? Cabelos loiros. E como eu já fiz esse mapa anteriormente, vou colar aqui algumas coisas que eu usei no outro mapa, tá? Que foi aonde eu descobri esse método aqui. Esse método da clareza e ação. Então, eu me tornei referência em cabelos loiros platinados. Todo mundo que queria loiro platinado jogava na internet, me encontrava, porque eu tinha vários vídeos sobre o assunto. Eu fazia muitos vídeos sobre isso, louro platinado. Como manter o louro platinado, como fazer o louro platinado, tudo é louro platinado. Mas eu não deixei de fazer os vídeos que eu gostava porque era meu interesse pessoal. Se eu fosse hoje, com a minha mentalidade, eu não teria gastado tanta energia com vídeos aleatórios, teria focado muito mais em, de repente, ensinar, produzir um curso, ter outras fontes de renda, assim, além do que eu já tinha conquistado. Olha, eu, a louca, nem sei se eu ia conseguir, né? Tem um limite para o ser humano poder administrar. Mas, enfim, aqui eu fico pensando grande. Naquela época eu fui meio que na intuição e as coisas foram acontecendo e eu fui tendo coragem para poder agir. E aí, quando eu me tornei uma referência nos cabelos loiros platinados, o que aconteceu comigo? Eu ganhei dinheiro com o salão, mais clientes para o meu salão de beleza. Ganhei mais dinheiro com visualizações de vídeos, porque esses vídeos bombavam bastante, sendo assistidos tanto por cabeleireiros quanto pessoas que
queriam fazer em casa, queriam aprender. Eu comecei a vender produtos no meu e-commerce. Depois eu tive meus produtos com marca própria, né? O que aconteceu aqui comigo? É o que todo mundo quer que aconteça nas suas vidas. Você conseguir traçar um caminho estratégico até você conseguir atingir esse objetivo, que é ganhar dinheiro, né, e ser bem-sucedida com o que você escolheu. Então, a diferença entre um perfil visionário e alguém que só tem uma boa ideia está na ação. A estratégia define o caminho, mas a consistência constrói o sucesso. Então, agir e depois manter essa ação, porque isso aí é importante também, não adianta nada. Eu falar, agora eu vou fazer vídeos. E aí eu tomei essa ação, aí eu faço 1, 2, 3, aí eu deixo pra lá, desisto no meio do caminho, não tenho paciência, não vou ter resultado. Então eu fui persistente, eu gravava vídeo, eu postava 3 vezes por semana no YouTube, e eu tive a ideia de fazer um ciclo que se retroalimentava, assim que se fala, né? Eu fazia vídeo no meu cabelo. Aí eu postava na internet, conseguia cliente. Daquele cliente eu filmava o cabelo da cliente, com a permissão dela, obviamente. E daquela cliente eu já jogava no YouTube, eu já ganhava dinheiro com o vídeo do serviço que eu tinha feito. Então, desse serviço vinha mais clientes. E ó, é uma coisa que uma coisa vai alimentando a outra. É tipo, é uma coisa que eu fico, nossa, como eu tive essa cabeça eu fui na intuição. Mas isso tudo, muita gente que tem um perfil paralisante não consegue enxergar. Essas oportunidades que a vida vai nos mostrando e a gente precisa ter um pouco de clareza e coragem para poder agir. Vocês conseguiram entender que o perfil visionário é o que a gente precisa alcançar. É o que nós queremos para a nossa vida. O que vocês podem fazer a partir de agora, né? Já ter um caminho assim, já sei o que eu tenho que fazer. Gente, é expor isso, conversar com alguém, escrever, fazer terapia, qualquer coisa do tipo, expor, né? Jogar isso pra fora. E a partir disso, avaliar o que você pode fazer, como você se sente, quais são suas opções e depois os próximos passos, né? Aceitar suas condições e pegar essas informações e aprender com elas, para poder agir. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado, espero muito de coração mesmo, porque essa é a minha missão aqui com esse vídeo. Espero também que muito em breve a gente possa conseguir reunir todas essas informações desses vídeos e trazer algo muito mais profundo, né, oferecer algo a mais para vocês. Estou aqui também para poder fazer o meu negócio acontecer, espero que a gente consiga se ajudar mutuamente e estou muito feliz com o que eu posso oferecer a vocês através da minha história, através das minhas vivências e de coração. Assuma a responsabilidade da sua vida. Agarre e fale, não tenho mais tempo a perder, eu vou me comprometer a mudar a minha vida, a encontrar o meu caminho. E só quando a gente se compromete mesmo, a gente pensa, ok, isso tá me incomodando, agora eu preciso encontrar o caminho para sair dessa inércia, sair dessa parálise por análise. Tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Pode deixar aqui nos comentários sugestões de vídeos que vocês gostariam de poder assistir, poder ter um pouco da minha visão, da minha trajetória, da minha percepção, para que a gente possa uma ajudar a outra, tá bom? Grande beijo para vocês, fique com Deus e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!